Digamos que há duas pessoas que se amam. Se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida, portanto, existe sincronicidade na vida, caso contrário, a vida não existiria. Minha pergunta é a seguinte. No meu círculo de amizades, há muitos de nós experienciando o que nós inventamos o nome de, você sabe, sincronicidades ou piscadinhas de Deus, ou porque eu sei que não existe, eu não acredito em coincidência, eu acredito em confirmação. Mas muitos de nós estamos vendo números repetidos, 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212, sabe? De várias... Não só eu, é toda uma comunidade de pessoas que eu conheço. Estão todos bastante cientes desse segredo. Acho que este fenômeno entre nós. E isso vai além dos números, sabe? São certas aparições e visitas e, sabe, é simplesmente mágico. É um momento mágico. Mas o que você diria? A que você atribuiria essa experiência? Porque eu conheço muitas pessoas que estão tendo essa experiência agora. Veja... Números e sistemas numéricos foram inventados por seres humanos, está bem? Nós inventamos os números. Por termos 10 dedos, fizemos do 10 um número importante, e você sabe que o zero veio da Índia, sabia disso? O zero foi inventado na Índia e o sistema numérico evoluiu a partir disso. Na Índia, nós vemos que o zero é o único verdadeiro número, pois ele sempre existe. O resto nós inventamos. 1, 2, 3, 4, criados por nós. O zero sempre esteve aí. É a existência natural, existe um zero. Existem várias coisas que são zeros, mas 1, 2, 3, 4 nós inventamos. Até quanto podemos contar? Depende, sabe? Uma criança pensará que 10 significa um grande número na mente de uma criança. Bem, agora você pode dizer 1 milhão ou 1 bilhão, agora nos dias de hoje todos estão dizendo 1 zilhão. Não acho que a maioria das pessoas entenda o que é 1 zilhão, mas as pessoas continuam usando esse termo. Então, sobre a coincidência dos números, um aspecto, eu vou abordar isto de duas formas diferentes. Um aspecto é que existem apenas 9 dígitos, então a repetição é muito óbvia. Porque existem 7 bilhões de pessoas e apenas 9 dígitos. Quantas vezes eles vão se repetir? Naturalmente, eles vão se repetir muitas vezes, mas ao mesmo tempo, se temos duas pessoas próximas uma da outra, digamos que há duas pessoas que se amam. Então, pode ser que aconteça, em um determinado momento, se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Se uma pessoa está escolhendo o número 3, a outra pessoa também vai escolher o número 3, porque uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida, não apenas com seres humanos, pode até acontecer com outras criaturas, pode acontecer com árvores, pode acontecer com outros animais. Entre árvores e animais também isso acontece bastante, bem mais do que com seres humanos. É bem pouco entre seres humanos porque há muito do pensamento intelectual no ser humano. Nos outros animais não há tanto pensamento, então sua sincronicidade é bem melhor do que a dos seres humanos. Porque eles experienciam a vida quimicamente ou pelo cheiro, então por causa disso existe uma sincronicidade muito mais coesiva entre outras criaturas. Por exemplo, se um grupo de elefantes selvagens vem e começa a pastar em uma espécie particular de árvores, em menos de 20 minutos, em todas as outras árvores nesta região pertencentes àquela espécie, suas folhas ficarão amargas e se tornarão levemente venenosas. Pois elas se comunicaram, estamos sendo comidas, vocês façam algo. Elas todas se tornarão amargas, os elefantes sabem disso. Então, porque os elefantes sabem disso, eles irão pastar rapidamente em um lugar e depois nem se darão ao trabalho de pastar a próxima árvore e a próxima árvore, pois sabem que elas já vão ter se tornado amargas e irão para longe e novamente voltarão a comer. Portanto, mesmo entre as árvores, existe essa sincronicidade. Se seres humanos se alinhassem entre si,
bom para eles. Mas não dê muita importância para isso, porque depois você começará a imaginar um monte de coisas que são desnecessárias. Mas existe sincronicidade com a vida? Claro. Caso contrário, muitas coisas não aconteceriam. Existem muitos estudos que mostram isso claramente, e no sistema iógico nós chamamos isso de Samskriti. O significado de Samskriti existe algo chamado de, aprendendo através do ambiente. Não estão lhe ensinando nada, na verdade. Apenas porque uma determinada família tem certas competências, mesmo as crianças nascidas nessa família parecem que já nasceram com estas competências. Elas simplesmente se adaptam, simplesmente está solta no ar a competência, elas simplesmente captam. Foram feitos estudos de várias pessoas e animais, ratos. Eles perceberam que isso é possível, que o aprendizado pode acontecer apenas a partir do contato. Portanto, existe sincronicidade na vida, caso contrário, a vida não existiria, mas não deveria ser exagerado em nossas mentes, só isso. O coração não está tentando dizer nada, ele está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim. No final da minha vida, se eu olhar para trás e ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Namaskaram, Sadhguruji. A primeira pergunta que quero fazer está, na verdade, relacionada a mim. Eu estou no último ano de engenharia, então há uma decisão muito grande que tenho que tomar agora. E as pessoas me disseram que se eu tomar decisões com meu coração, terei sucesso na vida. Então, mas há um problema. O problema é que eu não sei qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro. Então, como posso descobrir qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro? O coração faz apenas 2 sons, tum-tum. A menos que as garotas locais o perturbem e ele fique um pouco enlouquecido. Caso contrário, ele fará apenas 2 sons. O resto do barulho vem todo da sua cabeça. Essa ideia de que algo vem do coração, algo vem do cérebro, é metafórica, mas infelizmente muitas pessoas estão entendendo isso literalmente. Houve um tempo em muitas partes do mundo, particularmente na Arábia, a ciência médica na Arábia acreditava que o sangue era bombeado do fígado. Vocês podem ter ouvido o ditado urdu sobre Kalija. Vocês sabem? Conhecem? Porque eles acreditavam que o sangue era bombeado do fígado, pois o fígado é um órgão muito mais complexo do que o coração. O coração é uma simples bomba. Portanto, não lhe dê outras responsabilidades, além de bombear continuamente o sangue e mantê-lo vivo. A menos que alguém aqui o parta. Então, sobre o último ano de engenharia, eu quero que você mude essa linguagem, porque isso aconteceu. Posso contar uma piada? Ok? Você está falando sério sobre isso, por isso estou perguntando. Isso aconteceu. Um cientista muito célebre estava em um jantar e ele não estava grandiosamente vestido nem nada, ele estava com uma aparência comum. Então a senhora que estava, você sabe, sentada ao lado dele, não prestou muita atenção nele, ela não sabia quem ele era. Mas depois de algum tempo, apenas para ser educada, para conversar um pouco, posso saber o que você faz? Ele disse, eu estou estudando ciência. Ela disse, eu terminei no ensino médio. Então você não está no último ano de engenharia, talvez do curso,
mas não no último ano de engenharia, porque durante toda a sua vida, se você aprender engenharia, quando estiver morrendo, depois de 100 anos, ok? Eu não estou adiantando isso. Eu espero. Depois de 100 anos, quando você estiver morrendo, você ainda saberá. Se você é um processo de aprendizado constante, você ainda saberá que sabe muito pouco sobre engenharia. Com esse pouco, muitas coisas acontecem, isso é diferente. Portanto, não fique no último ano de engenharia. Eu sei que o programa pode estar concluindo, mas não o último ano de engenharia, ok? Então, e engenharia, essencialmente engenharia significa ter as coisas do jeito que queremos. Sim? Quando dizemos que esse prédio é bem planejado, não estou dizendo isso. Se dissermos que esse prédio é bem planejado ou que um automóvel é bem planejado, o que isso significa é que funciona da maneira que queremos, sim? De todas as peças de engenharia deste planeta, de muitas peças de engenharia, uma árvore tem uma engenharia fantástica, até uma montanha tem uma engenharia fantástica, porque ficou lá por 1 milhão de anos, o que significa que deve ter uma boa engenharia, não é? Certo? Algo que permanece lá por 1 milhão de anos deve ser bem planejado. De tudo isso, a peça de engenharia mais sofisticada é o mecanismo humano, não é? Olá? A mais sofisticada de todas as peças de engenharia. Agora, por ser uma peça sofisticada de engenharia, ela precisa de um certo nível de atenção. Caso contrário, você não entenderá. Agora que lhe demos uma peça de engenharia de alta tecnologia, eu estou lhe perguntando, você leu o manual do usuário? Eu acho que não existe manual do usuário, ou não? Como eles podem fazer uma peça de engenharia tão fantástica sem o manual do usuário? Talvez não venha com um livreto preso ao seu pescoço quando você nasceu. Mas as indicações devem estar lá, não é? De como usá-lo. É verdade que alguém que é um atleta, ou um ginasta, ou alguém assim, aprende a usar o corpo melhor do que muitas outras pessoas. Sim. Obviamente, pelo menos um aspecto da engenharia física do corpo. Eles parecem ter lido o manual do usuário sobre os aspectos físicos. É verdade que certas pessoas são capazes de usar sua mente melhor do que outras? Talvez elas tenham lido outra parte do manual do usuário. Então, agora, com este manual do coração e o manual do cérebro. Veja, o problema é, a maioria das pessoas tem preconceito contra o cérebro. Esta é uma pergunta que sempre vem a mim. Sadhguru, quero meditar, mas os pensamentos não param de vir. Uma pergunta comum em todos os lugares. Eu pergunto a eles, veja, eu vou fazer você meditar. Vamos parar o fígado, vamos parar o rim, vamos parar o coração, vamos parar tudo, ok? Não, Sadhguru. Então você quer que o fígado funcione quando você está meditando. Você quer que os rins funcionem. Você quer até que o baço funcione. Você quer que o coração funcione. Mas você não quer que o seu cérebro funcione por algum motivo. Isso ocorre simplesmente porque o cérebro é um novo equipamento que você adquiriu no processo evolutivo. Esse nível de desenvolvimento cerebral ocorreu mais recentemente em comparação com os outros sistemas. Se você abrir qualquer mamífero, todos eles terão todas essas partes, não é? Todas as partes que você tem aqui, todos eles têm. Mesmo se você abrir um sapo, a maioria de vocês, você é do departamento de biologia? Mesmo se você abrir um sapo, quase tudo que você tem, ele também tem, não é? A grande diferença é apenas o desenvolvimento cerebral, que é um acontecimento mais recente. Por ser um acontecimento mais recente, a maioria das pessoas não descobriu como lidar com ele. Portanto, o manual do usuário é muito importante. Você não lê o manual do usuário momentos antes de descartar a máquina. Você lê nos primeiros dias, não é? Olá? Se você compra um telefone, você quer ler o manual do usuário
Nos primeiros 3 dias ou depois de 3 anos quando o está jogando fora? Primeiros 3 dias, não é? Então, saber como isso funciona é muito importante. Nunca o coração gerou qualquer pensamento ou intenção. Bem, quando você olhou para a jovem garota, o coração bateu. Mas isso não significa que ele esteja dizendo nada, está apenas tentando compensar os outros níveis de excitação que estão acontecendo. O coração não está tentando dizer nada, está apenas compensando. Você precisa de mais sangue, por isso está bombeando um pouco mais. Isso acontecerá mesmo se você subir as escadas. Sim. O que acontece com você de ficar um pouco ofegante quando se apaixona, também acontece fisiologicamente quando você sobe uma escada, sim ou não? O medo também faz isso com muitas pessoas. Portanto, o coração não está tentando dizer nada, está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Qual é o seu idioma nativo? Qual é a sua língua materna? Assamês. Então, porque quando você conhece 2, 3 idiomas, às vezes isso fica confuso, às vezes fala em inglês, às vezes fala em assamês, às vezes em outra coisa. Então você pensa que pessoas diferentes estão falando, o coração está falando, a mente está falando. Não, existe pensamento, existe emoção. As pessoas pensam que essas duas coisas estão dizendo coisas diferentes. Elas não estão dizendo coisas diferentes. O jeito que você pensa é a maneira que você se emociona, não é? Agora mesmo, se eu pensar, ela é a pessoa mais maravilhosa do planeta, só tenho que pensar. Então, minhas emoções se tornam doces em relação a ela. Agora eu penso, ela é a criatura mais horrível do planeta. Agora minhas emoções se tornam desagradáveis, sim ou não? Eu não posso pensar que ela é horrível e ter emoções doces. Eu não posso pensar que ela é maravilhosa e ter emoções desagradáveis, não é? Mas hoje eu pensei que ela é a pessoa mais maravilhosa e minha doçura estava fluindo. De repente ela faz algo amanhã que eu não vou gostar. Eu acharei que ela é horrível. O pensamento é ágil, ele muda de direção muito rápido. A emoção é um pouco melosa. Ela leva tempo para mudar. Então, nesse período você luta como se houvessem 2 dimensões da coisa acontecendo. Porque o pensamento está dizendo uma coisa e a emoção continua sendo agradável, porque leva tempo para se tornar desagradável. Todo mundo tem dificuldade, mas consegue ou não depois de algum tempo. Olá? Hoje você pensou ela é maravilhosa, a doçura estava fluindo. Amanhã ela fez algo que você não gosta. Você pensou que ela é horrível. Mente, o pensamento está dizendo claramente que ela é horrível. Mas as emoções estão lutando porque não podem mudar rapidamente. Elas levam tempo para mudar. Mas depois de uma semana, 10 dias ou 2 meses, dependendo de quão profundamente você está envolvido, depois de algum tempo, a emoção alcança o pensamento. A emoção também diz, sim, ela é horrível, então vamos ser desagradáveis com ela. Então, eles não estão falando idiomas diferentes. Um é ágil, a outra é um pouco lenta, difícil de sair do canto. Então, parece que eles estão falando idiomas diferentes. Quando se trata do que você quer fazer, você deve pensar claramente, é muito importante. Pensar claramente significa... A pergunta não é sobre o que isso me dará, o que aquilo me dará. A sua vida é preciosa para você? A todos vocês eu estou perguntando. Sua vida, ela é preciosa para você? Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar. Se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim. No final da minha vida, se eu olhar para trás para ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Não importa o que as outras pessoas digam, mas você não deve fazer nada que o fará se sentir envergonhado, não é? Não importa que as pessoas digam coisas. Todo mundo tem uma opinião, isso é problema deles. Mas você não fará algo do qual se sentirá envergonhado, não é? Então você estará se voltando contra si mesmo. Alguém se vira contra você, você pode deixá-los ir para outro lugar. Se você se voltar contra você, terá que viver com isso para sempre. Então, é só a isso que você precisa prestar atenção. Algo lhe dará dinheiro, algo lhe dará conforto, esse não é o ponto. O que você escolher para fazer, isso lhe dará uma vida. Quando digo dar, dar-lhe uma vida,
Você está apenas tentando ganhar seu sustento ou está tentando fazer uma vida disso? Isso é importante. Sustentar-se não é um problema. Uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, todos eles estão fazendo suas vidas, fazendo seu sustento, não é? Eles estão até fazendo a vida disso, mas definitivamente estão se sustentando na vida. Portanto, sustentar-se com um cérebro tão grande não é um problema. Ganhar sua comida não é um problema. Sustentar-se não é um problema. O único problema é você quer viver como outra pessoa. Esse é um problema sem fim. Eu quero viver, não é um problema. Eu quero viver como você. Isso é um problema. Portanto, é importante que, se você considerar sua vida uma vida preciosa, você tem que garantir que fará uma vida maravilhosa disso. O que quer que se abra nessa direção, é isso que você deve fazer. Mas quando você está sob a pressão dos colegas, alguém está dizendo, estou indo para a América, alguém diz, estou indo para um cargo no governo, alguém diz, estou fazendo isso. Então, uma coisa que todos vocês devem fazer, antes de tomar grandes decisões em suas vidas, é se afastar dessas pressões dos colegas, professores, pais, todo mundo. Apenas passe 3 dias a uma semana sozinho. Veja o que você realmente quer fazer, não sob a pressão de outras pessoas. O que esta vida quer fazer? Faça isso, não importa o que as outras pessoas pensem sobre isso. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.